Senhor me inspirou para compor essa música quando eu fui me casar. Eu queria homenagear minha esposa, homenagear também meus pais, que sempre me acompanharam, e inspirados no amor dele, eu compus essa música para cantar no meu casamento. Foi muito especial para mim. Eu agradeço a Deus por ele ter me dado essa inspiração de escrever essa canção. Ganhar o mundo se não houver amor, contar as estrelas, alcançar o infinito. Não adianta falar como os anjos se não houver amor, ser piedoso, mas não remido. Amar alguém vai muito além de uma simples sensação. É dar sem esperar, é ver mais que os olhos podem enxergar. Que dom precioso é amar. Amar é mais que uma expressão, é uma atitude do coração que modifica tudo ao redor. Amar é mais que a emoção, é para sempre uma decisão que impulsiona os corações. Esse é o dom. Não adianta sonhar com o futuro se não houver amor. É como correr atrás do vento. Não adianta enfrentar desafios se não houver amor. É viver sem sentimento. Amar alguém vai muito além de uma simples sensação. É ser sem estar, é imaginar e fazer realizar. Que dom precioso é amar. Amar é mais que a expressão, é uma atitude do coração que modifica tudo ao redor.
amor não guarda rancor, tudo suporta. O amor é paciente e bom, sempre fiel é o amor. Amar é mais que uma expressão, é uma atitude do coração que modifica tudo ao redor. Amar é mais que a emoção, é para sempre uma decisão que impulsiona os corações. Esse é o dom de amar. Amém. Que nós possamos realmente amar ao próximo. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a razão, é Ele que nos faz bom. Nós não somos bons. Até o próprio Jesus disse: só Deus é bom. Agora, quando a gente está perto de Deus, a gente fica. Por isso a gente não pode ficar um minuto sem estar perto de Deus, porque a gente melhora. Querido, e nada melhor quando a igreja funciona da maneira certa. E eu não me canso de dizer isso, porque Deus sonhou com a sua igreja. Deus sonhou com isso aqui. Deus sonhou com as famílias. Quando Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ficou triste quando viu o povo de Israel não fazer o que Ele mandou fazer. Não funcionou da maneira como deveria funcionar. Ele queria que todas as nações foram abençoadas. Todos os casais, todas as famílias fossem abençoadas. E até a última palavra dele no Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, ele diz: eu odeio a separação, eu odeio o divórcio, porque eu desejava uma geração santificada, aquele que usava a família para santificar as gerações. E é isso que Deus quer ver, nossos filhos crescendo na igreja, casando, tendo filhos. Então, uma geração onde todas as maldições param na vida da gente, porque nós somos a geração curada, e nós somos responsáveis para a próxima geração. Então meus filhos já são menos neuróticos, meus netos melhores ainda, e assim vai ser, filho. Entende, filho? Então por quê? Não são frutos do abuso, não são vítimas da sociedade injusta que jaz no maligno. Então a igreja tem que ser igreja. Por isso que eu já tenho falado muito sobre isso. O sonho de Deus para a sua igreja. A igreja hoje é a nova Israel de Deus. É a nação santa. É o povo escolhido para manifestar a grandeza de Deus, para transportar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa. Este é o papel da igreja. Então Jesus, antes de ir para a cruz, Ele formou a igreja. E por isso que ele disse lá em João 17, na oração: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me deste para fazer. Jesus não foi para a cruz ainda,
quando ele disse isso. Porque a primeira missão de Jesus foi formar a sua igreja. A primeira missão foi formar a igreja de discípulos. E é por isso que ele diz: ó Pai, que eles sejam em nós, como nós somos um. E eu me santifico em favor deles. Me santifico em favor daqueles que crerão no teu nome. Então Jesus se santificou, é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos nos santificar. E quando Deus usou o profeta Jeremias, o profeta Isaías, lá no capítulo 11, mostrando um quadro de animais domésticos e animais selvagens, comendo juntos sem engolir o outro. Então isso era o clima que ele queria ver na igreja, uma igreja família, sem competição, sem um engolir o outro, onde o leão e o cordeiro comem junto, e um não engole o outro. O clima da igreja que Deus imaginou, até uma criança vai botar a mão no ninho da cobra e a cobra não vai fazer mal. Esse era o clima. Imagine. E ao ponto de dizer: toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor com uma glória. Corre para os mares. Entendeu? Essa é a melhor forma da igreja ser conhecida. Em Isaías 42, está lá, quando a outra figura do pavio quase se apagando, ou de um galho quebrado. Então a igreja é essa. A igreja tem que ser família, e a igreja tem que ser o hospital de Deus, para curar todos aqueles que se sentem um pavio quase se apagando, como aquele jovem que acabou de testemunhar, que nem um caminhão do lixo levava ele, mas Jesus trouxe para a glória, porque nós éramos assim como o galho quebrado, jogado no canto qualquer, mas Jesus restaurou, né? E fez cavalo de justiça plantado para o Senhor, para o louvor da sua glória. Deixou de ser um galinho indefeso, inseguro, que não prestava para nada, senão para ser queimado. Então Deus colocou na árvore, e a árvore é Jesus. E agora você é um cavalo de justiça plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória. Entendeu, filho? Então foi assim que Deus fez. Então isso é igreja. A igreja é o hospital de Deus para curar todos os casais, todos os feridos da cidade. Então a igreja, Deus preparou a igreja para ser um povo santo, um povo separado, exclusivo, para uma missão especial. Então nós precisamos ser igreja. Então você que está me ouvindo aí na internet, eu tenho uma palavra muito forte para vocês. E eu não quero que vocês se acomodem em assistir o culto pela internet. Tem que vir para a igreja. Não pode abandonar a igreja. Deixe isso para quem não pode. Quem está trabalhando, quem está enfermo. Mas não faça disso, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro: não abandone a congregação. Porque isso aqui funciona. Isso aqui é importante, isso aqui é terapêutico. Eu preciso estar aqui, meu filho, meu neto, precisa ver isso aqui. Vocês celebrando, isso é importante. É assim que tem que funcionar a igreja. Olha, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. Está aqui preparando o povo de Deus para ser santo, exclusivo, para ser família, para ser hospital. Nós somos uma família. Então você talvez tenha até uma família que lhe abrace, que lhe acolha, mas quantos não tem aqui, nem família, nem pai, nem mãe, nem ninguém? Nós somos a família. Nós somos a família. Então tem gente aqui esperando pelo seu abraço, esperando pelo seu sorriso, esperando para estar um juntinho do outro, que não tem ninguém durante a semana para abraçar, para elogiar, para ouvir, para aconselhar. Entendeu, filho? Então é assim que a igreja, por isso que a igreja é muito importante funcionar na grande celebração, como também nos grupos pequenos, nos lares. Então, 1 Coríntios 12 diz assim: olha, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes.
Vocês sabem, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos, levados para os ídolos do mundo, os ídolos mudos. Por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você diz Jesus é o Senhor da minha vida, você só pode dizer isso porque o Espírito Santo de Deus está em você. Todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Fomos escolhidos, como diz lá em Efésios capítulo 1. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo foi escolhido. Olha, filho, aqui está a solução do problema existencial. Essa semana eu estava conversando com um dos obreiros do desafio, e ele estava me contando justamente que a mãe dele, o pai dele, botou ele numa caixa de sapato e botou ele lá na estação ferroviária. Para alguém, eles queriam até que fosse um casal evangélico. E colocou num lugar onde ia passar ali uma pessoa evangélica. E foi uma pessoa evangélica que pegou aquela caixa de sapato. Era ele. E você sabe que a rejeição não tem como você resolver isso. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, culturalmente. Só tem uma solução para a rejeição. Jesus Cristo. Que se não curar, se o Filho do Homem não libertar, nunca vai ser livre. Nunca. Não é só droga, não. Droga é consequência. E é por causa disso que ele foi para as drogas. Porque um dia ele foi rejeitado, foi colocado numa caixa de sapato pelos seus pais, que não teve condições de criá-lo. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas foram discriminadas? Quantas pessoas? Mas a solução disso é isso, pai. Meu querido, você está vivo porque Deus quis. Quem planejou você não foi seus pais, foi Deus. Deus, porque se Ele não quisesse, você não estaria vivo. Porque Ele é que dá o fôlego da vida. Entendeu? Ele é que dá o fôlego. Mesmo que seu pai e sua mãe planejassem você, se Ele não quisesse, você não viveria. Da mesma forma, muitos pais até tomam remédio para abortar filho, mas não conseguem. Porque Deus não permitiu. E o que Deus permitiu é porque o projeto dele é o céu. Porque criança, se não nasceu, já está no céu. Porque ela já é o reino dos céus. Mas até aquela que a mãe jogou no rio e ficou pendurada no galho, Deus disse, essa eu quero. E alguém passou e pegou. Essa é minha filha. Meu filho amado, querido, eu tenho um prazer em você. Entendeu, filho? Então, você está vivo porque Deus quis. Você está aqui vivo porque Deus quis. Porque se Ele não quisesse, você não estaria aqui. E se você está aqui é porque Ele tem um projeto na sua vida. Entendeu, filho? Então aqui está o problema. A solução do problema é existencial. Você entendeu? E você foi escolhido, planejado antes da fundação do mundo. Entende a cachola? Dá para entender isso? Não dá. Não vai um fio de cabelo seu sem permissão dele. Ele conhece o nome de estrela, o nome de cada um. Conhece todos esses bilhões. Ele conhece cada um pelo nome. Sabe o que está atravessado na garganta, sabe o que está no peito, sabe o que você sofreu da infância até aqui. E você está aqui porque Deus tem um projeto maravilhoso de vida para você. E o primeiro projeto é você ser igreja, ser ingressado no corpo de Cristo. Então você é corpo. Ele quer que você seja o corpo de Cristo vivo. Isso que é igreja.
O apóstolo Paulo ele diz, há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo, diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em tudo e em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dado a sabedoria, o outro é dado a palavra, conhecimento, fé. Então está aqui todos os dons. Mas em versículo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também como a respeito de Cristo. Todos nós fomos batizados, um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado de beber o único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, então estaria uma audição. Era um olhão, né? Então, se todo o corpo fosse um ouvido, então estaria só o olfato. Seria uma coisa estranha, né? Um olfato caminhando. De todos, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelo outro. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, lugar mestre, depois realizam milagres, que tem dom de curar, que tem dom de prestar ajuda, que tem dom de administração, os que falam diversas línguas. Todos são apóstolos, todos os profetas são profetas, todos são mestres, todos têm um dom de realizar milagre, têm todos os dons de curar, falam todos em milagres, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E ele termina essa palavra dizendo: posso agora mostrar-lhe um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, sabe, todos os ministérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Temos bilhões de seguidores de Cristo ao longo dos últimos 2000 anos. E o seguinte em comum é assim: o corpo de Cristo não tem nenhum Zé Ninguém. Amém? Sem exceção, sem exclusão. No corpo de Cristo,
não existe nenhum Zé Ninguém. Todos vocês são ministros. Todos vocês são discípulos de Jesus Cristo. Todos vocês têm que não se contente a ser crente nem evangélico. Se contente a ser discípulo de Jesus Cristo. Todos os discípulos, todos os verdadeiros adoradores são ministros e missionários. Entendeu? Todos, indistintamente. Cada um aqui tem um dom. Cada um faz parte do corpo. E você precisa saber o seu lugar no corpo de Cristo. Nossos dons espirituais fazem uma diferença eterna. Somente em conjunto com a igreja. Por isso que é importante a reunião, a celebração. Porque um completa o outro. Você não pode dizer para o dedo: não, eu vou ficar sozinho sem a mão. Distante do braço. O braço não pode ficar distante do corpo. Se você tirar o dedo, o que é que vai acontecer? Vai apodrecer. Crente que não vem à igreja. Crente que não está na fogueira. Crente que não está junto. Então o que é que vai? A brasa vai apagar, meu irmão. A bondade e a misericórdia não vai lhe acompanhar. Vai acompanhar o pessimismo. Vai acompanhar tudo que não presta. Que a mente vazia é a oficina de quem? Os nossos dons espirituais fazem uma diferença eterna. Separado do corpo de Cristo. Sabe o que nós somos? Somos uma unha cortada. Ou um cabelo de barba raspado. Ou cabelo cortado. O que é que precisa deles? Então é assim, um crente fora da igreja. É um fio da barba que você jogou fora. Vai para o lixo. Não presta para nada. É uma unha cortada. Entendeu, querido? É um cabelo cortado. E é assim que tem muita gente vivendo. Achando que pode crescer. Achando que pode, por isso que é importante a gente estar juntos. Somos melhores juntos, crescemos. Então, que você me alegre, eu alegro você. Por isso é muito importante o grupo pequeno, mas também é importante a grande celebração. Nós precisamos estar aqui celebrando que uma coisa que a gente vai fazer no céu é estarmos juntos celebrando ao Senhor, junto com os anjos para sempre. É a única coisa que a gente vai fazer no céu. Mas o gozo vai ser tão grande. O gozo celestial é tão grande que a gente não pode descrever o que será isso. Mas será só celebração. Vai ter coral. Vai ter coral. Quem quer um coral? Vai ter coral de anjo, coral de todo. Vai ter coral, vai ter conjunto, vai ter tudo. Vai ter tudo. Se vai ter trombeta, vai ter bateria também. Vai ter todos os instrumentos, porque tudo que tem fôlego, louve. Tudo que bata som, que faça zoada, que faça, louve ao Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é eterno. Então nós precisamos estar juntos. Como é importante estar juntos. Como é triste quando a gente está isolado. A gente não sabe até passar as férias, depois que a gente não aguenta passar mais um dia, porque quer vir para a igreja, porque é bom estar junto em família, celebrando. Então Ele concede dons para que possamos preparar o corpo de Cristo. Deus e pessoas quebradas vêm à igreja. Lares quebrados, sonhos quebrados, vidas feridas. Se a igreja funcionar como a igreja deve funcionar, eles encontram aqui a cura. O lugar da cura é aqui. Eu me lembro de uma senhora que chegou aqui. Aliás, dois momentos que eu me lembro de uma senhora. Naquele momento de comunhão, quando eu fui abraçar, ela disse: pastor, a primeira vez na minha vida que eu recebo um abraço. Eu nunca fui abraçado na minha vida. Você já pensou isso? Me lembro também aqui, nesse primeiro banco, um jovem entrou aqui de sunga, aliás, de cueca mesmo. E ele sentou aqui no primeiro banco. Funcionário do Bandep.
cheio de droga. Aliás, a gente tinha até 2 diáconos aqui, ficou ao lado dele. Eu nem me lembro. Só pedi a ele, por favor, deixa ele aí, fica junto dele. Se ele não ficar quietinho, mas deixa aí. Ele ficou quietinho. Mas a vontade da gente é tirar, né? Tá de cueca. Mas no final do culto ele veio e me abraçou. Pastor, todas as igrejas botaram para fora. A única que me recebeu foi aqui. E a única. Daqui ele foi para o Desafio Jovem, foi restaurado, casou, tem filho, está na Assembleia de Deus, louvando ao Senhor. Entendeu, filha? Então, é isso, um canto. É a manjedoura, né? Jesus nasceu na manjedoura porque estava entupido, não tinha lugar para ele. Jesus veio para todos, filho. Então a igreja tem que ser o hospital de Deus. Nós estamos aí com vários casos de pessoas que foram abusadas pelos pais, pessoas que não tiveram referência de pai e de mãe, de pai, como isso falta na vida de uma filha, a referência de uma mãe, como falta isso na vida de um filho, de uma filha. Também as distorções, um pai perverso quando marca a vida dos filhos. Quantos casais aí estava ouvindo a história de então, porque o pai prendia, botava algemado na cama para não ir para a rua. E por isso que hoje ele já está no 3º, já para o 4º casamento, que num casamento nenhum para, porque ele não quer ficar amarrado com ninguém. Olha, todas essas coisas, tudo por trás de um abusador, porque foi abusado, atrás de um frustrado, atrás de um complexado, tem uma história, querido, que precisa ser resolvido, que precisa ser curado. Não tem psicologia, não tem nada que pode transformar senão Jesus, porque Ele leva, quando a gente entrega nossa vida a Jesus, nós somos curados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se o Filho do Homem vir nos libertar, verdadeiramente sereis. Então a igreja tem que ser igreja. Você é os olhos de Jesus, você é as mãos de Jesus, você é o dedo de Jesus, você é a boca de Jesus. Cada um tem um lugar aqui no corpo de Cristo. Por isso que é importante a igreja presente. Essa semana estava fazendo um projeto, nós temos um projeto ainda para a gente invadir os coelhos. Nós precisamos invadir os coelhos, salgar os coelhos mesmo, igreja toda. Cada um vai fazer na sua área que você sabe fazer. A gente tem que ser igreja. Você pode dar uma tarde, uma manhã, não sei. Num mês você não pode dar um dia lá, pode. E mudar a realidade. E vamos mudar a realidade daquela comunidade. Entendeu? E glorificar o nome do Senhor com aquelas. Então, queridos, é assim que a igreja, se a igreja funcionar como igreja, eles encontram cura, todos os membros ajudam a curar, e o quebrantamento para fazer o corpo de Cristo mais forte. Então nós precisamos ser igreja, família, porque se você não tem irmão, se não tem mesmo que seu pai, sua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Como é que essa promessa de Deus se cumpre? Em nós. Não é verdade? Como é que essa promessa de Deus se cumpre? Quando Ele, em nós, você é o pai, você é a mãe de Jesus. É por isso que Jesus disse a sua mãe e seus irmãos estão aí. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Esse é minha mãe e meus irmãos. Então você é uma mãe para aquele que não tem mãe. Você é um pai para aquele que... Você é um pai espiritual. Você é uma mãe espiritual. Cuide. Então foi isso que Jesus disse para Maria. Maria, aí teu filho. Você vai cuidar agora desse. Então você tem quem cuidar. Quando você discipula, quando você leva o evangelho, quando você abraça, quando você ajuda, quando você dá um sorriso, quando você abraça aqui no templo, então isso tem um efeito terapêutico tremendo. Não deixe de abraçar,
Não deixe de falar, não deixe de elogiar. Isso é importante, isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que tem que... É Deus sim, igreja sim. Para algumas pessoas, Deus é Deus sim, igreja não. Tenho que dizer de pastor, ferido de líder, ferido, infelizmente, de competições que existem dentro de igreja. Isso não pode existir mais, querido. Não pode, porque igreja é família e igreja é hospital de Deus. Você já viu o pessoal ali da restauração competindo para quem vai curar uma pessoa que está morrendo? A gente tem que esquecer da gente e cuidar dos outros. Porque quem cuida da gente é Deus. Cuide dos outros e Deus cuida de você. Deus cuidou de mim. Deus cuidou da minha família. Quando a gente é menos egoísta, quando a gente se dá mais, Deus nos dá. Por isso que é melhor dar do que receber. Entendeu, querido? Então, mas eles, muitas vezes, tem gente que quer viver sem igreja. Eles gostam dos benefícios da igreja, mas resistem ao compromisso. Gosta da música da igreja, gosta da mensagem da igreja, quer uma consciência limpa. Eles aceitam os benefícios da igreja, mas não quer ser igreja. Tem que ser igreja. Igreja é corpo de Cristo, filho. Igreja é o exército de Jesus, que tem que funcionar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia. Seja igreja na sua casa. Seja igreja, igreja é corpo de Cristo. É isso, filho. Você é o corpo de Cristo vivo, atuante no mundo. Mas se igreja, muitas vezes não se compromete com a igreja, e isso não tem nada a ver com que temos que manter as nossas opções em aberto e não queremos perder nenhuma oportunidade. Se você perde a igreja, você perde a ferramenta sancionada por Deus para você desenvolver. Você precisa estar na escola bíblica dominical, você precisa conhecer a doutrina, você conhecer a palavra, você precisa trabalhar, permitir Deus trabalhar no caráter, você precisa tomar posse de todas as ferramentas do ministério de casais, do discipulado, do grupo pequeno. Tudo isso é para você ser igreja, para você ser corpo, para você ser soldado, um bom soldado de Jesus que não se embaraça com as coisas desta vida, para ser um bom atleta que sabe jogar conforme as normas do jogo, para ser um bom agricultor que trabalha, que sabe que o fruto do seu suor vai dar fruto, vai dar colheita. E tem que ser um obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Essa semana nós vimos aí o vergonhoso, o prefeito Crivella, né, fez aquela besteira lá no Rio de Janeiro, convidar os pastores para dar privilégio. E que coisa é essa? Que coisa é essa? É isso que é mandato evangélico? É isso que é mandato evangélico? Então, por isso que eu estava conversando essa semana sobre isso. Para um desses evangélicos daqui. Seu mandato não é para os evangélicos, seu mandato é para o povo. Você tem que amar todos, ali amar os mais de fora. Tem que privilegiar ninguém. Tem que cuidar de todos. Trabalhador, honre ao Senhor da sua empresa. Isso você tem que fazer na sua empresa, isso você, onde você estiver, glorifique a Deus com a sua vida, honre. Dedique-se ao trabalho como se tivesse feito ao Senhor, glorifique tudo que você fizer, por ações ou por obra, fazer em nome do Senhor. Então nós não temos que privilegiar ninguém. Ninguém. A igreja não precisa de privilégio de prefeito nenhum, de governador nenhum, de deputado nenhum. A igreja é aqui. Por isso que é importante o seu dízimo, a sua oferta. A igreja não precisa de dinheiro de político nenhum. Entendeu, querido? Então a igreja é a única esperança do mundo, é a igreja de Jesus.
Então isso não é igreja. Entendeu? Não pode ser. Muito importante que a igreja é o lugar de Deus. Você tem que fazer o melhor para a glória de Deus. Nós precisamos de gente cuidando de criança para fazer o melhor para a glória de Deus. Lá na Cristolândia, lá no Agem, para fazer o melhor para a glória de Deus. O que eu faço com paixão, com vontade, que Deus é glorificado pela minha maneira de trabalhar, de ser. Seja igreja, segunda, terça, quarta, onde você estiver. Você não tem que privilegiar ninguém. Você tem que amar a todos incondicionalmente, como Deus nos ama. Está em Efésios 2:10, somos feitura dele. A palavra usada é poesia. Efésios 2:10, quero encerrar com essa palavra. Efésios 2:10, ele diz assim: porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, porque somos a criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então a igreja, filho, igreja, nós somos feitura dele. A palavra usada aqui é poesia. Nós somos a poesia de Deus, a criatividade dele. Sozinha nós somos só símbolos, sem significado numa página, mas coletivamente é membro desse corpo. Esse corpo, por isso que eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos um do outro. E assim que nós crescemos. Me ensina a ser igual a Jesus. Eu ensino a você. Não temos que ser melhor do que ninguém. Que ninguém. Nossa atitude tem que ser a de Jesus, que se humilhou e tomou a forma de servo. Nós temos que prazer de servir. Servir todos, incondicionalmente. Amém, filhos? Amém. Efésios 4, diz assim lá no final. Efésios 4, diz assim, olha. Aliás, Efésios 4, 16. Dele, todo o corpo é ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então cada parte do corpo tem que realizar. Não pode ter uma perna bonita e a outra atrofiada. Pode ter um braço maravilhoso e o outro atrofiado. Não pode. O corpo tem que estar tudo bonito. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios, que a igreja, nós temos que tirar todas as rugas e manchas, para deixar a noiva bonita. E cada vez que a gente tira, cura, liberta, nós estamos deixando a igreja bonita, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. E a noiva tem que estar sem mancha e sem ruga. Tem crente botando mancha. Tem crente botando ruga na vida de filho, de mulher, não pode. Tem que tirar as rugas. Tem que ser instrumento de graça na vida de quem está junto de mim. Os rios de Deus têm que fluir na vida dos outros. Amém. Que possamos ser esse corpo de Cristo. Vamos ficar de pé.